Bem, agora nós vamos aprender a inserir efeitos no nosso clipping. Se você clicar duas vezes sobre o track do áudio, ou seja, o clipping do áudio, ele vai abrir o editor direto do áudio, onde você vai poder trabalhar com as ondas, ok? Mas não é interessante para nós. Eu vou selecionar, vou clicar, vou apertar a tecla Delete do computador, do teclado, deletei aquele track, tá? Vou deletar, vou trabalhar com efeitos agora. Nós temos aqui o track 1, o track 2, perdão, com o track de áudio, voz. Nós podemos trabalhar aqui, arrastar, né, o nosso som, o nosso wave para qualquer local. Ele funciona normalmente, só vai demorar mais, quanto mais longe, mais demorado vai executar. Nós podemos arrastar para o começo, para o final. Nós podemos diminuir o tamanho, ó. Nós podemos aumentar o tamanho. Nós podemos dividir em dois pedaços. Tem aqui, ó, o Split Tool, né, que é a tesourinha, corte. Nós podemos dividir em dois pedaços. Vou selecionar de novo para desabilitar. Coloco um pedaço para frente, um pedaço mais ao longe. Vou dar um play. Ok? Mas mais importante que isso são os efeitos. Aqui são as edições que nós vamos inserir efeitos. Eu tenho efeito de fade, tá? Coloco o mouse bem aqui na borda superior. Ele vai criar esse triângulo, tá vendo? Então você clica e arrasta para dentro do áudio. Isso vai permitir que ele crie o efeito de fade. Fade é aquela inicialização de áudio, onde o áudio inicia com volume baixo e se normaliza. É o fade in, né? O fade in. Ou seja, aqui quando nós executarmos o áudio, ele vai iniciar baixo e vai aumentar o volume gradativamente. Ok? Ou nós podemos ir no final da trilha do áudio e fazer o inverso. Fade out, ou seja, a saída de áudio. Aqui, graficamente, nós observamos que o áudio vai subir e aumentar. E aqui ele vai fazer o retorno até a hora que finalizar o volume. Ou seja, aqui ele começa com volume baixo, aumenta o volume, e quando chega no meio da fala, ele vai começar novamente a reduzir o volume do áudio. Esse efeito é muito utilizado nas músicas. Você tem determinada música, você observa que no finalzinho ela vai perdendo volume, esse é o efeito chamado fade, né? E ele é muito simples de ser executado. Basta colocar o mouse sobre a ponta da track, do clipping, né? Vamos voltar aqui. Ó, ele se transforma no triângulo. Você clica e arrasta ele para dentro para fazer a entrada ou a saída. Ok? Nós temos os efeitos de voz, reverb, choros, equalizadores. O Sonar, ele é um programa que trabalha com plugins VST. Mais à frente nós vamos aprender o que é um plugin VST. Tá? Mas para você ter uma ideia básica e rápida do que é um plugin VST, são plugins que permitem ser compartilhados com outros softwares. Ou seja, se você tem um efeito que o Sonar utiliza e você tem um outro software que ele trabalha com plugins VST, significa que os dois programas, tanto o Sonar como o outro programa, poderão trabalhar com aqueles plugins. Ou seja, o plugin ele não é específico para o Sonar e nem para o outro programa. Ele é um plugin que ele trabalha com o sistema de Rust. Ou seja, o Sonar, na verdade, ele é um software de Rust. Ou seja, ele armazena dentro dele plugins, mas que podem ser divididos e compartilhados com outros softwares. Isso foi um acordo que as empresas fizeram para que elas pudessem trabalhar com um monte de plugins simultaneamente. Ok? Aqui é a nossa área de efeitos, onde nós podemos carregar os plugins de efeitos nas tracks.
Nós vamos clicar. Essa área se chama área de FX, tá? Área de efeitos. Nós vamos clicar com o botão direito, pedir a opção Audio FX e carregar um dos efeitos de uma das produtoras, ok? Nós inclusive nós temos aqui os plugins da Cyberlink, né? Que é a produtora da Nero, né? Que nós utilizamos normalmente nos nossos computadores para gravar DVD, CD, enfim. E a Nero ela tem excelentes plugins para decodificadores de MPEG, ou seja, de vídeo, né? Nós sabemos que o Nero Vision cria vídeos com menus, tutoriais, com um monte de efeitos, de transições. E esses efeitos podem ser utilizados também no Sonar. A Nero também utiliza plugins VST e permite que o Sonar o utilize também, porque o Sonar também trabalha com edição de vídeo, né? Muito básica, né? Às vezes é por um clipe de alguma música, muito básico, mas trabalha. Ok? Nós temos aqui o plugin oficial do Sonar, que é o Cakewalk Plugins, né? Vou clicar mais aqui em cima, vou escolher a outra track para ficar mais aberta aqui a nosso menu. Isso. Aqui eu tenho os plugins da Cakewalk, né? Nós temos plugins de reverb, de choros, de pitch, né? Pitch é um efeito que permite que você reduza a uma oitava. Por exemplo, se você não tem um contrabaixo, você pode fazer todo baixo no violão e colocar esse efeito e ele vai emular um contrabaixo no seu violão. É muito legal esse efeito. Nós temos aqui efeitos de reverb, né? Ao colocar eco. Nós temos efeito de choros, que dá efeitos para guitarra. Nós temos amplificadores, enfim. A Cakewalk ela já tem por padrão esses efeitos. E ela também tem os efeitos da Sonitus, né? Que são plugins para o Sonar. Aqui nós temos o Phase, o Reverb. Aqui no nosso caso nós temos os efeitos da Sony, porque eu instalei no meu computador o SoundForge. SoundForge também é um software para edição de áudio, né? Por mais que você não venha utilizar o SoundForge, mas é aconselhável que você instale ele no seu computador só para poder compartilhar os plugins dele, porque os plugins dele são muito bons. A Sony ela tem excelentes plugins, ok? Dependendo da pista, se você tem pista para violão, você tem pista para voz, é aconselhável que você coloque plugins diferentes. Por exemplo, para violão, nós vamos utilizar os plugins da Sony de reverb. Sony Reverb. Nós vamos utilizar o plugin Catedral, e dentro do Catedral nós vamos utilizar o Sala de Concerto, ou Concert Hall, né? Por que o Concert Hall? Por que o Catedral? Porque considero um dos melhores efeitos para instrumentos acústicos, como violão, como baterias, né? O Cathedral é um efeito que permite dar a impressão que você está dentro de uma igreja, ou seja, você sente aquele eco ressonando, como se você estivesse dentro de uma igreja. Eu escolhi o Concert Hall porque é o efeito menos forte. Os outros efeitos, plateia, né, sala média, são muito fortes. Então nós vamos utilizar o Concert Hall porque é o mais adequado para esse tipo de efeitos.